Vamos juntos agora conversar com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que conversa com a CNN ao vivo, direto da Paraíba. Tudo bem, ministro? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Ministro, quero chamar para participar da nossa conversa a nossa analista de política, Basília Rodrigues, que produziu essa entrevista. Vai dar as boas-vindas ao ministro e fazer a primeira pergunta a ele, Basília. Oi, ministro, tudo bem? Muito bom dia. Obrigada pela disponibilidade de falar conosco cedo aqui na CNN Brasil. O senhor foi à Paraíba para acompanhar os casos de vacinação em crianças em que foram aplicadas doses equivocadas. Queria que o senhor falasse sobre o que foi visto aí na cidade de Lucena, na Paraíba, e como este caso, até aqui isolado, está sendo tratado pelos senhores, até para não confundir a população, para não afugentar os pais que querem, de fato, vacinar os seus filhos com as doses corretas da vacina contra a Covid-19. Basília, bom dia. Inicialmente eu estava aqui no estado da Paraíba para outras agendas do Ministério da Saúde, quando tomamos conhecimento desse fato, da aplicação de doses de adultos em crianças da faixa de 5 a 11 anos. Isso é considerado um erro vacinal. E hoje, logo cedo, eu fui à cidade de Lucena, conversei com o prefeito do município, com as autoridades sanitárias e fui visitar uma das mães com uma criança que havia recebido essa vacina. Então, mais uma vez, destacar que o principal é a segurança. E para essas vacinas, elas devem ser aplicadas conforme as recomendações do Ministério da Saúde e a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que fez uma série de observações para que as vacinas fossem aplicadas em crianças dessa faixa etária, tais como vacinadores exclusivos, salas exclusivas. As vacinas, a tampa tem coloração diferente, justamente para evitar que uma criança receba uma dose inadequada, e todas as crianças, que pelo que eu pude apurar inicialmente são 48, elas devem ser acompanhadas de perto para detectar possíveis eventos adversos da vacina, sobretudo quando se aplica uma dose mais elevada, 3 vezes a dose que é recomendada para a criança. Agora, ministro, pelo que o senhor conversou com o pessoal lá em Lucena, o senhor lembrou aí a agulha específica, a dose tem uma cor diferente, né? O vidrinho onde fica a dose, a ampola ali, a sala tem que ser específica. Como é que é possível ocorrer uma confusão dessa, né, ministro? Até pela cor diferente da embalagem ali. Bom, primeiro que essas doses foram aplicadas antes da distribuição das vacinas específicas, né? Isso é o que nós consideramos erro vacinal. Então é necessário que os municípios, que as salas de vacinação recebam todas as orientações, e isso incumbe a Secretaria Estadual de Saúde junto aos municípios, porque na ponta quem aplica as vacinas são os municípios, e o Ministério da Saúde acompanha todos esses casos, né? Então tem que cuidar para que não haja esse tipo de erro novamente. E as autoridades locais explicaram para o senhor as hipóteses, suspeitas, por que ocorreu esse erro? Bom, já foi instaurado um processo administrativo para apurar as responsabilidades. O Ministério Público Federal acompanha o caso. Naturalmente que nós não queremos aqui buscar punição de ninguém, mas é claro que precisa ser averiguado para que fatos como esse não voltem a acontecer. Ministro, o Ministério da Saúde conseguiu antecipar uma entrega da Pfizer agora para esse fim de semana, né? O senhor acha possível que a gente consiga antecipar outras entregas previstas pela Pfizer para tentar acelerar um pouco a vacinação da criançada? São 20 milhões de crianças, né? E o senhor conta com a possibilidade de ter a Coronavac incluída a partir da autorização dada pela Anvisa para imunizar as crianças, porque o Butantan fala em cerca de 12 milhões de doses, né? Então, esse contingente ajudaria a aplicar pelo menos a primeira dose mais rapidamente em cerca de 20 milhões de crianças, né? Bom, o Ministério da Saúde, não só em relação a essas doses de crianças, mas em relação às outras doses, sempre procura
antecipar as entregas para que a campanha cada dia seja mais eficiente. É isso que temos feito. A questão não é acelerar, as doses têm que ser aplicadas no momento certo, observando as recomendações do Ministério da Saúde, da Anvisa, para que não aconteçam erros vacinais, como verificado aqui no meu estado, o estado da Paraíba. Em relação a essa vacina de vírus inativado, ela precisa ser aprovada pela Agência de Vigilância Sanitária para que possa ser aplicado em crianças. A Anvisa, pelo que eu tenho conhecimento, ela está fazendo uma análise técnica, tem que ser apresentado todos os dados e, uma vez havendo a aprovação da Anvisa, como de costume, o Ministério vai analisar o inteiro teor dessa aprovação para que essa ou qualquer outra vacina que seja aprovada para qualquer faixa etária seja disponibilizada para a população brasileira. É o procedimento padrão. Caso a Anvisa libere o uso da Coronavac também em crianças, ministro, antes do governo tomar a decisão, o senhor acredita que o governo vai repetir aquele procedimento de marcar audiência pública e consulta pública para perguntar para a população sobre o uso da Coronavac ou, neste caso, não se fará necessário? Não, não é necessário. A questão da audiência pública foi justamente para ampliar a discussão sobre um tema que é sensível, a questão das crianças. As vacinas contra a Covid, elas são fruto de um desenvolvimento científico muito grande, mas são vacinas recentes, que são aplicadas em caráter emergencial dentro do contexto da pandemia, embora as duas vacinas incorporadas ao SUS já tenham registro definitivo na Anvisa, nós não sabemos os resultados a longo prazo e por isso que é feito um acompanhamento pela Secretaria de Vigilância em Saúde. A farmacovigilância, ela compete por lei à Anvisa e essa é uma responsabilidade que tem que ser acompanhada de perto, porque nós queremos a eficiência, a efetividade das vacinas, mas queremos, sobretudo, a segurança da população brasileira. Ministro, a nossa colega Paula Martini, do Rio de Janeiro, tem uma pergunta para fazer ao senhor também. Paula. Oi, ministro, bom dia. Acompanhamos ontem, então, essa nova entrega, desse novo lote da Pfizer, que o Ministério da Saúde conseguiu antecipar, mas a gente ainda não sabe quando essas doses vão ser encaminhadas para os estados e municípios. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, se essas novas doses não chegarem, a cidade, a capital fluminense, pode ter que interromper a vacinação das crianças já na quarta-feira. Como que vai ficar essa logística? Existe risco de que haja essa interrupção? Ou as vacinas vão chegar a tempo? Paula, essa é a mesma narrativa de sempre, de que o Ministério atrasa dose, que as vacinas não chegam a tempo. Do ponto de vista prático, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 400 milhões de doses de vacina, a 70 milhões de doses de vacina com estados e municípios que precisam aplicar a segunda dose e a dose de reforço, que é a prioridade maior no momento que nós somos espreitados por essa variante Ômicron, que é mais transmissível. Em relação às doses de criança, segue o procedimento padrão. É necessário a aprovação da Anvisa, é necessário a aprovação do INCQS, e depois que o INCQS aprova, essas doses são distribuídas como de costume e os municípios aplicam essas doses com a eficiência que é peculiar ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid do Brasil, uma das mais bem-sucedidas ações de vacinação do mundo. Então, como ministro da Saúde, eu quero tranquilizar a população brasileira, sobretudo a cada mãe que quiser levar seu filho para a sala de vacinação, porque o Ministério da Saúde vai entregar as doses para que a campanha siga o seu curso natural e de muito sucesso. Ministro, o senhor tem... nós aqui na CNN... quase sempre mostramos as entrevistas que o senhor concede aos jornalistas ali na entrada do Ministério da Saúde. E o senhor tem repetido uma preocupação com a vacinação nos estados do norte do país, inclusive com segunda dose. O senhor tem mantido contato com governadores? Eles justificam para o senhor esse atraso? Porque vacina tem, não é, ministro? O que é que está acontecendo naquela região do país? Bom, com certeza, a vacina tem. Nós temos mais de 70 milhões de doses para os estados. A região norte é uma região maravilhosa, é uma região que tem dimensão de um continente, e há áreas remotas, então tem uma logística um pouco mais complexa. E nós trabalhamos em parceria com os secretários estaduais, com os secretários municipais de saúde, para que essas vacinas sejam aplicadas
com mais agilidade. Mas não é só a vacinação, nós temos que cuidar também da atenção primária à saúde. A cidade de Manaus, nós, no ano passado, e depois do que houve em função do pico da variante Gama, nós reforçamos a atenção primária, colocamos mais médicos para atender na atenção primária, e esses médicos, nós vamos renovar o contrato com esses médicos para ampliar a atenção primária à saúde na cidade de Manaus, onde mora mais de 50% da população amazonense. Nós estamos trabalhando também em relação aos leitos de UTI. Nós temos capacidade de duplicar a oferta de leitos de UTI, porque do pico da pandemia nós conseguimos habilitar cerca de 42 mil leitos de UTI. Tem a questão do oxigênio, que era muito complexa em função das heterogeneidades do Sistema Único de Saúde. E hoje nós reforçamos essa questão do oxigênio. A grande maioria dos hospitais de maior porte, eles têm tanques criogênicos. Nós reforçamos a nossa estrutura de distribuição do oxigênio. Naquele momento de maior crise, a Força Aérea Brasileira nos ajudou, a Marinha do Brasil também nos ajudou, de tal maneira que hoje o preparo não só do Sistema Único de Saúde em atender a população, como do próprio Estado brasileiro em dar as respostas, é muito maior. O que observamos em outros países, sobretudo aqueles que têm uma campanha de vacinação acelerada como a nossa, é que há um aumento do número de casos, mas o número de óbitos não tem elevado na mesma proporção. Nós esperamos que no Brasil essa onda da Ômicron tenha esse mesmo comportamento e trabalhamos todos os dias para levar uma segurança para a população brasileira. E essa segurança ela é traduzida no Sistema Único de Saúde. Ministro, a vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil completa exatamente agora um ano. Então, há um ano a gente está nessa briga contra o coronavírus com uma importante arma que é a vacina. Mas, olha, os números mostram que as doses aqui no Brasil que têm registro definitivo são somente duas marcas, a da AstraZeneca e a da Pfizer. Neste um ano, apenas uma transferência de tecnologia o Brasil, de fato, conseguiu fechar, que é a da AstraZeneca. As outras marcas ainda estão trabalhando para conseguir esse registro definitivo. Os registros ainda são considerados emergenciais. Com base nas informações que o Ministério da Saúde tem hoje, alguma vacina das que a gente tem acesso combate a Ômicron, que é a nova variante? Bom, naturalmente, os dados ainda são preliminares, mas estudos realizados no Reino Unido já apontam que quando temos o esquema vacinal completo e uma dose de reforço da vacina AstraZeneca ou da vacina Pfizer, nós temos uma eficácia em torno de 70% a 80% contra a variante Ômicron. Não é o ideal, mas é uma boa eficácia, de tal sorte que a expectativa nossa é que o desempenho aqui do enfrentamento à Ômicron seja tão bem sucedido como o que ocorre, por exemplo, na Espanha. Você falou que nós só temos uma única transferência de tecnologia. Quais são os países do mundo que já produzem vacina com IFA nacional? Conta-se nos dedos. Isso se deve à estratégia do governo do presidente Jair Bolsonaro, que foi uma estratégia diversificada para a obtenção dessas vacinas. Nós fizemos a encomenda tecnológica, resgatamos a capacidade do nosso complexo industrial da saúde de produzir IFA nacional. Nós temos 3 contratos com a Pfizer BioNTech, que nos possibilitou ter cerca de 300 milhões de doses de vacina. Nós adquirimos 38 milhões de doses da vacina Janssen. Então, o Brasil está muito bem e nós podemos, com tranquilidade, assegurar à população brasileira que seguiremos no mesmo padrão e com a mesma qualidade da campanha de vacinação do ano de 2021, que permitiu, entre outras ações do Ministério da Saúde, do governo brasileiro, que tivéssemos uma queda nos últimos 6 meses de mais de 90% dos óbitos. Então, estamos com os pés no chão e vamos trabalhar diuturnamente para dar as respostas que a sociedade brasileira espera do Ministério da Saúde. Ministra Tainá Farfan quer fazer uma pergunta ao senhor também lá de Brasília. Tainá.
Oi, ministro, bom dia. Ministro, a gente já tem a vacina da Pfizer sendo usada para vacinação em crianças entre 5 e 11 anos. A gente tem em análise a Coronavac para vacinação em crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos. Eu queria saber do senhor se a gente tem alguma perspectiva de uma nova vacina que deve ser analisada em um período, brevemente, né, para vacinação nesse público-alvo e para complementar, né, mais uma vacina para poder vacinar as crianças. A gente tem perspectiva de uma análise de uma nova vacina? As vacinas precisam ser aprovadas pela Anvisa, né? No mundo todo se aplicam as vacinas de vírus inativado, em países como China, como Índia, Argentina, Chile, Indonésia, mas elas não foram aprovadas no Brasil. A Anvisa, ela faz parte de um rol de agências que tem um patamar de exigência de mais segurança nas suas análises, e essas análises são feitas como, por exemplo, na Agência Europeia de Medicamentos, no FDA, e essas agências que têm esse tipo de análise mais qualificada, elas só aprovaram uma vacina para crianças nessa faixa etária. Então, sempre nós queremos que tenha mais insumos disponíveis, mais vacinas, mais medicamentos, mas é preciso observar os aspectos regulatórios. Ministro, qual é a avaliação do senhor? É claro que o Ministério da Educação também tem de ser ouvido ao longo desse processo, mas qual a avaliação do senhor sobre volta às aulas agora daqui 13 dias, 13, 15 dias, dependendo do estado, dependendo da escola? A gente ainda não vai ter um bom contingente de crianças, né? Levando em consideração os 20 milhões com a primeira dose. O senhor acha que deve existir algum cuidado especial do ponto de vista de restrição da ida das crianças às salas de aula? Bom, já prejudicaram as nossas crianças em 2020, prejudicaram novamente em 2021. Será que querem prejudicar novamente? A OMS não recomenda vacina como condição para a aula. A Unicef, no mesmo sentido. A ONU, no mesmo sentido. As vacinas, segundo a recomendação do Ministério da Saúde, elas não são obrigatórias. Então, é desarrazoado se associar vacinação com aulas. As aulas devem acontecer, a segurança existe, as medidas são as mesmas. Aqueles pais que quiserem vacinar os seus filhos, as vacinas estarão disponíveis. Então, vamos continuar trabalhando para pôr fim à pandemia e avançar não só na saúde, mas na educação, para o Brasil seguir o seu grande destino de ser uma das mais importantes nações do mundo. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN, produzida pela nossa analista Basília Rodrigues. Bom trabalho ao senhor e até uma próxima. Obrigado a vocês e estamos à disposição. Obrigada, ministro.